paz do Senhor Jesus a todos aí que vão estar ouvindo esse vídeo, mais uma mensagem. Vídeo de número 48, dentro do Evangelho que escreveu João. Então nós estamos nesse propósito diante de Deus, colocamos isso diante de Deus, de estar gravando todo o Evangelho que escreveu João, Evangelho, boas novas de salvação, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, né? Isso é o que significa Evangelho, né? Quando a gente fala Evangelho, muitos não conhecem o que é Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho significa uma boa nova, uma boa notícia. E qual é essa boa notícia para nós, seres humanos, né? É que nós estamos perdidos em nossos pecados e ofensas a Deus, né? A palavra chega a dizer que nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados a Deus. E se nós morrermos, né, descermos à sepultura nessa condição, nós seremos condenados à morte eterna. E essa é a situação de todo ser humano. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer sobre a terra. Então, todos nós somos dependentes de Deus para a nossa salvação. E qual é, então, essa é a má notícia, né? Essa é a má notícia para nós, que nós todos estamos nessa situação. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus, vendo essa situação do homem, pelo seu grande amor, né, que Ele tem pela sua criatura, por tudo aquilo que Ele criou, Ele então envia, né, no tempo determinado por Ele, é Ele que faz isso, né, a salvação vem de Deus, não é de nós, não é pelo que façamos, não é pelo que nós somos, é porque Deus enviou Jesus até nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo desceu, né? Jesus desceu como Cordeiro de Deus para se oferecer a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus pelos nossos pecados, já que o pecado ele tem que ser pago com vida, não é? E a vida de Jesus, ela é dada a nós. E assim, por meio do sacrifício de Cristo, pelo que Cristo Jesus fez na cruz, né? A sua morte e depois a sua ressurreição, né? Nós, então, pela fé nisso, crendo nisso, nessa verdade pela fé, né? Isso já aconteceu há 2000 anos atrás, hoje nós não podemos ver com os nossos olhos carnais, as pessoas lá naquele tempo viram, né, tudo isso acontecer, mas nós não. A nós, então, hoje nós vemos pela fé que tudo isso aconteceu, colocamos a nossa fé em Jesus, tiramos a nossa fé de nós mesmos, né, das nossas obras, que porventura pode nos levar um dia a Deus. Isso é impossível ao ser humano, não tem ninguém na terra que possa um dia estar na frente de um Deus que é santo, santo e santo. É somente pelo que o próprio Deus fez através de Cristo Jesus. Então nós vamos chegar a Deus não por nós mesmos, não por nossas obras, não por nossas religiões inventadas por seres humanos, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Todos aqueles que creem nisso, né, de coração, creem mesmo, de coração, né, porque Deus conhece os corações. Nós olhamos o exterior, né, olhamos para as pessoas, né, você está me vendo aqui, eu estou falando de Jesus aqui. Você pode até pensar, o João é um crente, ele realmente é salvo em Cristo, mas quem sabe disso mesmo é o Senhor nosso Deus, porque você está vendo o João exterior, não é? Mas Deus conhece o meu interior, o meu coração. Então, creio, né, e todo aquele que crê em Jesus, no sacrifício feito por Jesus,
né, o enviado de Deus, o Messias prometido, né, que veio até nós, o Cristo. Ele, então, nós crendo todo o nosso coração que realmente Jesus fez isso por nós, né? E isso nos leva ao arrependimento de pecados, né? Nós vemos que o Filho de Deus, né, o Cristo, o Messias, ele foi sacrificado em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. E isso nos constrange a todo aquele que realmente é alcançado pelo entendimento dessa palavra. Crer nisso nos constrange ao arrependimento do pecado. Então não queremos pecar mais. Por que não queremos pecar mais? Porque o nosso pecado custou o sangue do Filho de Deus na cruz. Então isso nos constrange ao arrependimento, nos leva ao arrependimento de pecados. Então nós arrependemos daquilo que fizemos, não é? Deixamos a nossa vida de pecado e agora passamos agora a ter uma vida com Deus. Passamos da morte para a vida, né? É a primeira ressurreição que acontece em nossas vidas. Todo aquele que é filho de Deus. E agora, sendo nós filhos da carne somente, hoje somos filhos de Deus. Todo aquele que crê nessa boa notícia, nessa boa nova do Evangelho. Certo? E passamos a ter uma vida então com Deus. Deus envia o seu Espírito Santo para fazer morada em nós. E o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos santificando, vai nos preparando, vamos dizer assim, para um dia estarmos para toda a eternidade com Deus, em nome de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova de salvação. Essa é a boa notícia para todos nós, para todo aquele que crê. E aí cremos com o coração, confessamos isso com a boca, né, que Jesus é o nosso único Salvador e Senhor, somos salvos. Esse é o Evangelho, é boa notícia, é boa nova de notícia. Ah, mas eu não preciso fazer mais nada. Não, você precisa crer. O justo viverá da fé. Você precisa crer que Jesus fez isso em seu favor. E isso vai te levar certamente ao arrependimento de pecados, né? Se não te levar é porque você realmente não creu, né, no seu coração. Se você continuar nos seus pecados, continuar nas suas práticas pecaminosas, você continua para Deus morto, você não recebeu a boa notícia de salvação. Ah, mas não é porque eu tenho que ir na igreja e tal, não. É porque você recebeu Jesus e se arrependeu dos seus pecados. E agora quer levar uma vida com Deus, pela presença do Espírito Santo em nós. Amém? Essa é a boa nova. E isso vai nos levar à vida eterna com Deus, né? Porque nós estávamos, por causa dos nossos pecados, condenados à morte eterna. Então, cremos em Jesus, recebemos Ele como nosso Salvador, e Ele nos salva do quê? Nos salva dos pecados e da morte eterna, da condenação eterna. E passamos a ter, então, nele, em Cristo Jesus, a vida eterna com Deus. E todos aqueles que estejam onde estiverem, vivos para a volta de Jesus, ou na sepultura, serão naquele dia, na volta de Jesus, transformados, receberão um novo corpo, um corpo agora glorificado, um corpo celeste, espiritual, não mais esse corpo carnal, estaremos para sempre com Jesus. É isso que Jesus vem fazer aqui na terra, a próxima vez que ele vier, né? Buscar os seus, uma vez que ele já veio, já morreu, já ressuscitou, já voltou ao Pai para a nossa salvação. Agora ele vem buscar os salvos em Cristo Jesus, que creem nele e são filhos de Deus. É isso que vai acontecer agora nos próximos tempos aí, que só Deus sabe. Amém? E eu espero que você, se você já é, glória a Deus, um dia nós estaremos lá. Mas se não, a minha vontade, né, e a minha oração a Deus por você é que você venha fazer parte desse corpo de Cristo, né, dessa igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus, os salvos em Cristo. E um dia possamos estar para sempre na glória, na presença do Todo-Poderoso. Amém? Mas nós estamos aqui então, terminamos o capítulo 11, e eu entendo aqui que tem uma certa divisão, porque João fez uma certa divisão, porque até aqui João relatou, né, sinais que Jesus fez, o nascimento, os sinais,
os ensinamentos que Jesus trouxe enquanto esteve aqui, enquanto andou por aqui, por este mundo, como homem, né? Que era. E se fez homem. Agora, a partir do capítulo 12, João vai tratar da última semana, vamos dizer assim, da última semana de Jesus aqui, a última Páscoa de Jesus. Jesus viveu aqui 30 e poucos anos, ele participou de Páscoas, né, das festas lá de Jerusalém, mas essa Páscoa, que nós vamos ver aqui que está se aproximando, é a última Páscoa de Jesus na terra, né, como homem, onde ele então vai ser entregue, né, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquilo que João falou lá no começo, no capítulo 1, agora vai se concretizar aqui. Jesus, no dia da Páscoa, né? Por isso que a Páscoa não é a ressurreição, a Páscoa é a morte de Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É na morte de Jesus é que nós temos a nossa salvação, nossos pecados perdoados. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Então, ele mesmo, né? Porque na Páscoa dos judeus lá era oferecido cordeiro, né? Cordeiro animal, né? Era um ritual que foi estabelecido também por Deus, que as pessoas tinham que oferecer um animal, né? Um cordeiro, no templo, tá certo? Para através deste ritual, mas isso era figura de Jesus, né? Figura de Jesus, para que por esse ritual tenhamos, todo aquele que leva lá é pecador, leva lá e tem os seus pecados perdoados. Né? Uma vez por ano também tinha a festa lá da Páscoa, então era sacrificado em favor do povo, de todo o povo, o cordeiro, um animal, pelo sumo sacerdote, pelo sacerdote lá do templo, né? Para pagamento do pecado de toda a nação. E esse ritual, ele terminou, né? Não existe mais templo hoje em Jerusalém onde as pessoas possam levar lá os seus sacrifícios. Né? Hoje ninguém, nem judeus, nem gentios, podem levar lá, porque não tem mais templo. O templo foi destruído. Né? As pessoas fazem templo aí, por aí, mas isso aí é para outra coisa. Mas o templo de Jerusalém não existe mais. Né? As pessoas iam até o templo na festa da Páscoa para através da Páscoa, apresentar lá a sua oferta a Deus de vida, né, que era o cordeiro, o animal, para ser sacrificado em favor do povo. Mas agora, Jesus, né? Então João vai começar a falar de Jesus. Jesus agora na última semana, e João vai relatar aqui a partir do capítulo 12 até o capítulo 21, o que aconteceu nessa última semana de Jesus aqui como homem na terra. Nós vamos então gravar esse vídeo número 48, dentro desse evangelho que escreveu João. Boa nova, boa notícia de salvação para todo aquele que crê. O justo viverá da fé. Amém? Não há o que nós faça, isso não tem que ficar bem gravado para nós. Não tem o que nós façamos para que possamos ser salvos, um dia estar com Deus. As pessoas morrem, aí as pessoas já falam, isso aí está com Deus. Mas se tiver fé em Cristo, se for salvo por Jesus. Por isso que precisamos crer realmente, de verdade, em Jesus e confessar Ele como Senhor e Salvador de nossa vida. Hein? Deixar as outras coisas, né? Que possam, porque não levam a Deus. O que leva a Deus é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Muito bem. Capítulo 12, então, nós vamos fazer a leitura, e conforme nós vamos fazendo a leitura do capítulo 12, se você tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar, né? João 12, verso 1. Diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. Então, essa é a última Páscoa que Jesus iria participar. Por quê? Porque ele seria o próprio Cordeiro de Deus oferecido nessa Páscoa aqui. Então, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, aquela aldeia, né? Diz aí, ó, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Então, nós vimos aqui no capítulo 11 a ressurreição de Lázaro. Lázaro era um morador de Betânia, ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Jesus, mandaram avisar Jesus estava num outro lugar, mandaram avisar ele que estava enfermo Lázaro.
até que Jesus chegasse lá na aldeia. Lázaro já tinha morrido, já fazia 4 dias que estava na sepultura, e Jesus ressuscita Lázaro. Então João começa a relatar isso aqui, ó, no verso 1 do capítulo 12. Ele foi novamente, 6 dias antes de ir a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ele então vai primeiro a Betânia. E chegando lá, o que aconteceu? Diz aí no verso 2, ó, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Ceia é um jantar, né? À noite que acontecia uma ceia. Uns alimentos colocados sobre uma mesa, né? Ceia. Marta servia. Marta era uma das irmãs que gostava disso, né? A gente vê que Marta era muito ativa, gostava de servir, então Marta servia. E Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Essa era a situação, uma ceia, várias pessoas lá, os discípulos de Jesus, não é? Lá em Betânia, ainda não em Jerusalém, mas em Betânia. Marta servindo a mesa, né, com os alimentos, com tudo aquilo que precisava ser servido. Estava na mesa, diz aqui, Lázaro, o que tinha sido já ressuscitado por Jesus, estava ali, sentado. Muito bem. Maria, a irmã de Lázaro, irmã de Marta, diz aí que ela, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Um perfume, né? Um perfume precioso, de muito preço. Esse fato já tinha sido relatado por João no capítulo 11, no verso 2. Só que João somente citou aqui, ó. Diz assim, no verso 2 do capítulo 11 ainda. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então, João faz essa citação aqui disso que aconteceu, que Maria fez. Agora aqui nós temos um maior detalhe, um detalhamento. Como é que foi? Jesus estando à mesa, com Lázaro e seus discípulos, entra Marta servindo, e Maria entra e faz esse ato, derramando ali esse unguento de nardo puro de muito preço. Era caro, era um perfume caro, era um nardo caro e puro, né? E ela pegou, né, pelo grande amor que ela tinha por Jesus, né, Maria, ela derrama ali sobre os pés de Jesus esse perfume, e ela pega os seus cabelos e enxuga o pé de Jesus, né? Então esse ato, irmãos, é uma demonstração de um grande amor de Maria por Jesus, né? E é assim que acontece em nossas vidas, irmãos. Quando nós realmente cremos no que Jesus fez, aqui ele ainda não tinha morrido, mas ele faria isso, né? Ele já tinha dito isso, que ele faria, teria que ser levado à cruz. E Jesus amava muito Maria, Marta e Lázaro, né? Ele sempre ia a Betânia. E Maria ali se derramou aos pés de Jesus. Deu tudo que ela possuía de mais. Esse perfume talvez fosse o que Maria possuía de mais valor na vida dela, né? E ela derramou sobre os pés de Jesus e enxugava os seus pés com os seus cabelos, né? Então é isso que acontece conosco. Quando nós, né, realmente entendemos e passamos a amar Jesus por tudo aquilo que ele fez em nossas vidas, o perdão de nossos pecados, né, que nós estávamos em pecados terríveis, né? Eu fui muito pecador, ainda sou, ainda erro, ainda muito na minha vida, mas Jesus, irmão, morreu por mim, morreu por você, mano. Ele foi para a cruz, o Filho de Deus, ele se fez homem, ele desceu até nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Ele fez isso para pagar o meu e o seu pecado, né? Foi os nossos pecados que levaram Jesus à cruz, né? Isso mostra para nós o grande amor de Jesus por nossas vidas, de dar a sua própria vida em nosso favor. E Maria aqui então se derrama aos pés de Jesus. E isso acontece conosco também.
né, tudo aquilo que temos de maior valor nessa vida, quando nós realmente entendemos quem é Jesus, quando nós acreditamos que Jesus fez, quem é Jesus, né, aí aquilo que nós temos de maior valor, nós não damos tudo, né, em troca do conhecimento e do que Jesus fez em nossas vidas. Amém? Então é isso que acontece com todo aquele que é salvo, que entende, né, o grande sacrifício realizado por Jesus em nosso favor. Só que, o que aconteceu então depois desse ato? Nem todos os discípulos aprovaram, vamos dizer assim, este ato de Maria. Vamos ver por quê? Está revelado para nós aí, ó, no verso de número 4, do capítulo 12. Então, um dos seus discípulos, quem era? Judas Iscariotes, né? Filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Judas, aquele que, né, iria trair Jesus por 30 moedas de prata. E ele, a hora que viu aquilo ali, Maria fazer aquilo, ele disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros? Era mais ou menos o valor do perfume, né, que tinha sido derramado sobre os pés de Jesus. Por que não se vendeu, então, esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Fez essa pergunta. O que Judas estava dizendo aqui? Para que esse desperdício, né? Muitas vezes, irmão, as pessoas que estão de fora, que ainda não são de Jesus, né, ainda não foram alcançados pela graça, eles não entendem, né, tudo aquilo que fazemos, né, os crentes, os salvos em Cristo Jesus fazem, né, prega o evangelho, anda com a Bíblia debaixo do braço, vai na igreja, ora, né, fala de Jesus, prega, fala. Eles não entendem muito bem para que tudo isso, né? Para que isso? Mas é o que nós podemos fazer de melhor em agradecimento ao que Jesus fez por nossas vidas. Né? O que nós podemos dar para Deus pela grande salvação que Ele nos concedeu através de Cristo Jesus, senão a nossa devoção a Ele, a nossa adoração a Ele, o nosso louvor a Ele, a nossa vida dedicada a Ele, né? Pregando o Evangelho, fazendo as obras que Ele põe em nossas mãos para fazer. Né? Ele mesmo dá a obra para cada um fazer. Né? Nem todos fazem as mesmas obras, né? Mas Deus prepara as obras para que nós possamos fazer. Né? Então, são várias as obras, são várias as necessidades que acontecem, né? Que tem na igreja. Então a igreja faz diversas coisas, não só na área social, como também espiritual, ajudando as pessoas que estão oprimidas aí pelo inimigo, pessoas consolando através do Espírito Santo, trabalho na igreja. Então, obras diversas. Então nós fazemos obras não para a nossa salvação. Nós fazemos as obras porque já somos salvos. Essa é a diferença, né, daquele que é salvo em Cristo. Ele entende que ele tem que pregar o evangelho, que ele tem que ajudar as pessoas, que ele tem que, né, consolar as pessoas, que ele tem que orar, que ele tem que ir à igreja, que ele tem que fazer todas essas coisas, não para a sua salvação, mas porque ele já é salvo. E essa salvação, quando ela entra em nosso coração, nós entendemos que passamos a fazer essas coisas. Então, antes, né, de conhecer a Cristo Jesus, de ser salvo por Cristo Jesus, nós fazíamos as coisas do mundo, né? Bebíamos, bebe, alguns usam drogas, né, para se alegrar, outros usam bebidas para se alegrar, outros gostam de dinheiro, de carro, de casa, de futebol, de tantas outras coisas, né, deste mundo. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus em nossa vida, nós passamos a fazer as obras de Deus, já não fazemos mais as obras da carne, né? Por quê? Porque nós já temos vida em Cristo Jesus, vida com Deus. Passamos a fazer as obras de Deus. Mas nem todos entendem. Judas era um que era discípulo de Jesus, andava com Jesus, viu Jesus fazer grandes milagres, grandes sinais, relatados aqui por João. Judas estava junto com os discípulos aí, vendo Jesus fazer todas aquelas coisas, né?
Mas ele questionou, ele fez essa pergunta: por que não se vende esse perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Aí vai falar no verso 6 o motivo que levou ele a fazer essa questão, colocar essa questão, fazer esse questionamento. Veja bem o que é revelado aqui no verso 6. Ora, ele, Judas Iscariotes, disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, não porque ele gostava, porque ele queria cuidar dos pobres, não é por isso, né? Que ele fez essa indagação, que ele fez essa questão, colocou essa questão, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele era ladrão, está bem escrito aqui, Judas Iscariotes, ele era ladrão e ele cuidava da bolsa. Bolsa era um lugar, né, onde se depositava ali doações, que eram feitas por pessoas, lançavam ali as suas doações para a obra, né, porque Jesus andava por vários lugares, fazendo as obras de Deus, né? Trabalhando para Deus. Então as pessoas ofertavam ali, né? Colocavam ali as suas ofertas. E Judas, ele era, vamos dizer assim, um tesoureiro, né? E ele tinha bolsa, ele guardava a bolsa com ele, tá certo? Mas só que ele era ladrão. Ele era ladrão. E o que ele fazia? Ele tirava tudo aquilo que era, não tudo, né? Mas ele tirava uma parte do que ali era lançado, né? Doado, de doações, ali ele lançava para ele, para guardar para ele, para usar para ele, né? Então observe, irmãos, que infelizmente, né? Essa questão de dinheiro, essas questões aí que ainda existem até hoje, né? Já existia na época de Jesus, né? Tinha ali Judas Iscariotes, que era ladrão. E perdoe dizer assim, viu, irmãos? É até forte, né? Mas existem muitos ladrões hoje, né? Fazendo aí, andando aí, falando de Jesus, falando que é de Jesus, e estão no Evangelho para ganhar dinheiro, né? Para roubar o que é lançado ali de ofertas. Então nós precisamos estar atentos, né? Precisamos estar atentos aonde que nós, né? Vamos, né, onde nós frequentamos, aonde nós ofertamos, né, porque afinal de contas, a oferta que nós fazemos, nós devemos fazer mesmo, né, porque nós recebemos, somos alimentados com alimentos espirituais, né. Vamos à igreja, na igreja tem despesas diversas para fazer, para realizar, aluguel, né, água, luz e outras coisas mais. Mas precisamos saber, porque infelizmente no nosso meio, assim como Judas, ali no meio dos 12, né, tinha Judas que era ladrão e ele roubava as ofertas. Infelizmente tem hoje no nosso meio, né, sem querer dizer esse ou aquele, mas existem no nosso meio pessoas más intencionadas que estão no Evangelho somente para ganhar dinheiro. Judas era um deles, Iscariotes aqui, né, e hoje também tem muitos Judas aí no meio da religião. Por isso que nós temos que ficar em Cristo Jesus, procurar frequentar um lugar onde pessoas são sérias e usam as ofertas para a pregação do Evangelho, para sustento do templo que é necessário, né? A obra social para ajudar as pessoas, ainda mais nesse tempo que nós vivemos, né? Então a igreja também ajuda, tem a obra social que ajuda as pessoas. Então precisamos estar atentos a isso. Amém, irmãos? Judas era ladrão e tirava dali. Não é porque ele estava com dó dos pobres, ou queria cuidar dos pobres, não. É porque ele queria aquele dinheiro que foi derramado, o dinheiro do perfume ali, né? Que foi derramado sobre os pés de Jesus. Foi por isso que ele colocou essa questão aí. Aí o que Jesus respondeu, né? No verso 7. Jesus responde assim, ó: disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Né? Ela já está antecipando, né? Porque quando os mortos morriam ali, as pessoas morriam, né? Antes de serem sepultadas, elas eram ungidas assim com esses perfumes, né?
Então Jesus disse, deixa ela. Para o dia da minha sepultura guardou isto. Então, deixa ela está ofertando, ela está já antecipando o que ela iria fazer na minha sepultura, né? Que aconteceria poucos dias depois disso aqui, desse jantar, dessa ceia. E aí ele continua no verso 8, porque os pobres sempre os tendes convosco. Está dizendo isso para quem? Para o Judas, para o ladrão lá que queria o dinheiro do perfume, né? E todos os demais que estavam ali com ele. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus, como homem, estava muito próximo à sua morte, não é? E aí ele ia ser retirado da terra, ou seja, ele iria morrer, não é? Iria ressuscitar ao terceiro dia, passaria aqui 40 dias dando prova da sua ressurreição, depois iria voltar ao Pai, tá certo? Então, por enquanto, Jesus estava ali. Agora, os pobres, desde quando o mundo é mundo, tá certo? Os pobres sempre existiram. Sempre existiram. Porque Deus quer que existam os pobres? Não, por causa do pecado. Por causa da maldade humana, por causa das injustiças que existem no mundo. Né? Por causa do pecado. Então, pessoas que muitas vezes... as profissões, aí você vê um exemplo das profissões, né? Então, não é que eu estou aqui recriminando quem ganha bem, não. O médico, por exemplo, ele estudou bastante, ele tem que ganhar bem mesmo, porque ele lida com vidas, né? Mas muitas outras profissões que são tão importantes quanto, né? A disparidade aí de ganho é muito grande, né? A diferença entre um e outro é muito grande. Então, mostra as injustiças, né? E tantas outras injustiças que nós temos no mundo aí, por causa da ganância. Olha lá, Judas estava querendo era roubar o dinheiro ali, daquela situação ali que poderia dar para ele lucro, né? Estava olhando para o dinheiro, não estava olhando para os pobres, não. Aí, hoje em dia é assim, né? Muitas vezes que acontece. E Jesus falou, olha, os pobres estão aí. Vocês vão ter sempre pobres. Vocês terão uma oportunidade de ajudar quantos pobres você quiser. Tá com cuidado dos pobres aí? Deve ter mesmo. Jesus não está falando para não ter cuidado dos pobres. Nós temos que ter. Né? Lembrar dos pobres, dos necessitados, isso é obra de Deus também. Isso você pode fazer o dia que você quiser, o momento que você quiser. Agora eu não. Eu daqui a pouco eu vou embora, vou morrer e vou ressuscitar. Ainda que Jesus envia aos seus o Espírito Santo, o outro Consolador, para ficar conosco. Né? Mas o Jesus homem estava ali e logo ele ia passar pela cruz, morrer e ressuscitar e voltar ao Pai, como aconteceu, a gente vai ver aqui, né? O que mais que aparece aqui, o verso 9? E muita gente dos judeus, né, soube que ele estava ali e foram lá, ficaram sabendo, muitos dos judeus que estavam em Betânia, Jesus está em Betânia, lá na casa de Lázaro, souberam que estavam ali e foram não só por causa de Jesus, né? Mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então as pessoas foram lá onde eles estavam, porque Lázaro estava à mesa também com Jesus. E Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou dos mortos. E as pessoas foram lá não só por causa de Jesus, para ver o milagre que Jesus fez, que estava ali, que era Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Eles foram lá. Então, irmãos, veja a importância quando Jesus nos salva, quando Jesus nos tira da morte e nos leva para a vida. Não é? Isso é muito importante, irmão, nosso testemunho. Porque muitos virão a Jesus. É através do nosso testemunho. Então estava ali Jesus e Lázaro, que era o testemunho do milagre que Jesus realizou, ressuscitando ele. E as pessoas foram onde Jesus estava. Não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Então, irmãos, quando Jesus nos salva, né, quando Jesus realmente nos ressuscita, vamos dizer assim, nos tira da morte para a vida, e nós passamos a ter uma nova vida com Deus, com Jesus,
Isso serve de testemunho, deve servir de testemunho. Olha a nossa responsabilidade, como Lázaro aqui, não é? As pessoas iam até onde Jesus estava para ver Lázaro. E assim acontece conosco também, né? As pessoas ficam sabendo do milagre que Jesus fez em nossas vidas e vêm conversar conosco e vêm até nós. E o que nós devemos fazer? Pegar a pessoa e trazer para nós, para a nossa religião, para a nossa igreja? Não. Mostrar Jesus. Quem fez isso em mim foi Jesus. Quem me curou foi Jesus. Quem me ressuscitou foi Jesus. Quem fez essa obra que vocês estão vendo aqui foi Jesus. Para que as pessoas que ouvem isso possam também ir a Jesus. Porque é Jesus que ressuscita. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho único para Deus. Jesus é a vida. Jesus é a verdade. Então, quando as pessoas vêm até nós, querendo saber a razão da nossa fé, como é que aconteceu essa transformação na nossa vida, por que agora nós não gostamos mais daquelas coisas que nós gostávamos, o que aconteceu, né? O que houve, agora você só fala de Deus, só fala de Jesus, aí você vai contar o seu testemunho da grande obra que Jesus fez em nossas vidas. Aleluia. E as pessoas passarão a ir a Jesus e também serão alcançadas por essa graça. Por isso que a gente deve pregar o Evangelho. Por isso que a gente deve testemunhar o Evangelho. Lázaro estava ali com Jesus naquela ceia. As pessoas iam lá não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Glória a Deus por isso. Amém? Por isso, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo aí, que já é salvo em Cristo Jesus, assim como Lázaro, né, ressuscitou entre os mortos, quando as pessoas forem até você e perguntarem a razão da sua fé, como é que aconteceu isso na sua vida, como é que você agora, antigamente fumava, bebia, prostituía, roubava, era ladrão, era isso, era aquilo e agora não é mais. Por que você agora só fala de Deus, só fala de Jesus? As pessoas podem até te acusar muitas vezes, olha lá, foi isso, foi aquilo, agora diz que é crente. Mas daí você deve dar um bom testemunho diante dessas pessoas. E falar para essas pessoas, olha, quem fez isso em mim não foi eu não, foi Jesus. Quem me salvou foi Jesus. Quem me transformou foi Jesus. Quem me curou foi Jesus. Quem me libertou foi Jesus. E Ele quer fazer isso em sua vida também, meu amigo. Então vai lá, vai para Jesus. Como é que eu faço? Vai lá, procura Jesus na palavra. Ah, não é no homem? Não, é na palavra, irmão. Aqui é o Evangelho de João, nós estamos falando aqui. Procura Jesus na palavra, procura um lugar sério, pessoas sérias, compromissadas com o reino de Deus, que falam de Jesus e não querem ganhar dinheiro seu, não querem aproveitar da sua fé, não. Procurem pessoas sérias, igrejas sérias, entidades religiosas sérias, que falem de Jesus, não falem de outro nome também não, viu? Tem muitos aí que falam de outro nome, infelizmente, né? Colocam outros nomes, né? Não só de imagens de escultura, como se a imagem tivesse algum poder de levar você a Deus. Só Jesus leva você a Deus, viu? Pastores também, que muitas vezes querem trazer você à igreja e ficar na igreja, achando que a igreja pode levar você a religião, a igreja, a entidade religiosa pode levar você a Deus. Não. Só quem nos leva a Deus é Jesus. É Jesus. Então você tem que procurar Jesus. E aonde que você acha Jesus? Está aqui, ó. Evangelho. Boas novas de salvação para todo aquele que crê. Né? Boa notícia. Então eu posso estar falando alguém que está em desespero, está procurando um lugar que possa, né, achar um conforto, achar uma salvação de uma situação que você está passando, e eu não sei, né? Mas Deus sabe, Deus sabe, Jesus sabe, procura Jesus. Uma das formas é essa, né? Procurar Jesus na Bíblia, a única forma, eu diria, na Bíblia, tá certo? Na palavra de Deus. Também em oração, dobra seu joelho aí, aonde você está, meu irmão, aonde você estiver, de preferência no seu quarto. Jesus fala assim, fecha a porta do seu quarto, converse com Deus em particular,
Você e Deus somente, na sinceridade do seu coração. Chegue-se a Deus em nome de Jesus em oração. Fala, Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Eu já pequei muito. Eu já fui muito pecador. Eu não quero mais. Olha a minha situação por causa dos meus pecados. Reconheça diante de Deus que você é pecador. Não queira justificar o seu pecado, não, viu? Deus sabe, Deus conhece o seu pecado. Deus conhece os motivos, né, que você pecou, que você fez. Então não precisa se justificar. Só reconheça diante de Deus. Senhor, eu pequei contra ti. Eu prostituí, eu bebi, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não quero mais fazer isso. Não quero mais, Senhor, me ajuda. Me tira dessa vida, me tira dessa situação que eu estou vivendo, né? Reconheça, esse é o primeiro passo, de joelhos dobrados diante de Deus, em nome de Jesus. Aí Deus vai olhar você, vai ter compaixão de você, vai ter misericórdia de você, né? E vai perdoar os seus pecados. Você vai ser perdoado. Tudo aquilo que você cometeu, todas as suas mentiras, todas as suas prostituições, quando você confessa elas diante de Deus, reconhece que é pecador, que é falho, chega-se humildemente, com o coração quebrantado diante de Deus. Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, olha a minha vida como é que está. Aí Jesus te perdoa. E aí ele vai trazer o bálsamo sobre a sua vida, né? A paz que você não tem, que você busca na bebida, que você buscava nas drogas, que você busca em pessoas, em religiões. Aí Jesus vai te derramar o bálsamo no seu coração, vai te dar a paz, vai te dar a alegria da salvação. Você agora vai ter uma nova vida. Você que estava com aquele peso do pecado nas suas costas, você que estava carregando aquele peso, aquele fardo pesado do pecado nas suas costas, Jesus retira o fardo, Jesus tira tudo aquilo que pesava sobre a sua vida, que é o pecado, e Ele te dá uma nova vida. Você vai passar a andar com Deus, você vai passar a ter o Espírito Santo fazendo morada em você, e Ele vai te conduzir, sabe para onde? Para a vida eterna. Porque essa é a promessa que Deus tem para as nossas vidas. A vida eterna. E a vida eterna está, sabe aonde? Está em Jesus. Não está na sua obra. Não está pelo aquilo que você é. Não está na entidade religiosa que você frequenta. Não está na religião que você confessa. Não está nas suas obras de mérito. Não está naquilo que você pode fazer. Não, está em Cristo Jesus. Aleluia. E aí Jesus vai te dar o alívio, como aconteceu com Lázaro aqui. Você passar a dar testemunho a outras pessoas, seus parentes, sua família, daquilo que Jesus fez em sua vida. E outros virão a Jesus através de você. Amém? E aí as pessoas passaram a ir lá então para ver a Lázaro e Jesus que estava ali. E aí o que aconteceu, né? Lembre-se que as pessoas já queriam prender Jesus pelos muitos sinais que fazia, né? Nós vimos isso aí no capítulo 11 do verso do último vídeo, né? Pessoas queriam prender Jesus, matar Jesus. Embora isso revele a maldade humana, né? A maldade das pessoas que estavam ali, querendo matar um homem justo, um homem de Deus, mas era necessário que isso acontecesse, né? Já estava estabelecido por Deus que Jesus deveria morrer na cruz para pagar os nossos pecados. O Cordeiro de Deus iria ser sacrificado ali naquela Páscoa. Mas daí, diz aí no verso 10, e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Aí queriam matar não só Jesus, né? Aqueles que queriam matar Jesus no capítulo 11, agora também queriam matar a Lázaro. Por quê? Porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Está vendo? Por que você, depois que vai para a igreja, depois que confessa Jesus, depois que é salvo por Jesus, e começa a dar testemunho de Jesus, a pregar Jesus, a anunciar Jesus, por que as pessoas começam a perseguir você? Porque por causa de você. Aqui está dizendo aqui, porque muitos criam em Jesus por causa de Lázaro, e muitos passam a crer em Jesus por causa de você, por causa do seu testemunho,
por causa daquilo que você é. Então, quando Jesus te salva, meu amigo, aí pelo seu bom testemunho diante de outras pessoas, sua mãe que não é crente, ela pode vir a Jesus pelo seu testemunho. Seu pai que não é crente, ele pode vir a Jesus pelo seu testemunho. Suas filhas, seus filhos, sua parentela, seus vizinhos, outras pessoas que você prega o evangelho, poderão vir a Jesus por causa por causa de você. Então eles começaram a perseguir Lázaro também, queriam matar a Lázaro. Por quê? Porque o milagre que Jesus fez na vida de Lázaro, né, o testemunho que Lázaro dava de Jesus, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, levavam pessoas a crerem em Jesus. E aí começa a perseguição, não só em cima de Jesus, mas também em cima de Lázaro. E é por isso que nós somos perseguidos, né? Nós que somos salvos, muitas vezes, pelo nosso testemunho, o inimigo de nossas almas, ele usa pessoas para nos perseguir, para fazer nós parar. Por quê? Porque pelo nosso testemunho, pelo aquilo que Deus fez em nossas vidas, outras pessoas poderão serem salvas também. E o diabo não quer isso. O diabo quer que você continue na condenação dos seus pecados, né? Mas eu estou aqui para dar testemunho de Jesus, para falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus leva para morar no céu, que Jesus é vida eterna, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus é o tudo em todos. Amém? Que você possa crer mais essa palavra da parte de Deus para a sua vida. Vídeo de número 48, capítulo 12, do verso 1, e fomos até o verso 11. Mostrando aqui essa ceia que aconteceu ali em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, da última Páscoa, onde Jesus iria ser sacrificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que você também possa crer nele e ser salvo. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Que você venha a Jesus, seja salvo e tenha vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja sobre a sua vida, que os milagres de Jesus tem para você aconteçam, mas você precisa crer verdadeiramente em Jesus e andar com Ele, e aí grandes coisas o Senhor fará por você, como Ele tem feito por mim e por todos aqueles que são seus filhos. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, no nome santo de Jesus. Amém.